Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da FAS Podcast, o seu podcast da Fábrica de Soluções. Eu sou Ricardo Alex e, como sempre, eu estou aqui com meu parceiro Jonathan Acre. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como meu amigo Ricardo sempre diz. Estamos aqui para fazer mais uma conversa extraordinária do nosso podcast e falar com um parceiro, amigaço nosso já, de trabalho, de labuta aí, que conhece muito também do que a gente está falando aqui, né, Ricardo? É isso aí, isso é importante. E o mais legal, a gente sempre lembra, o mais legal dessa série é que nós estamos trazendo especialistas de diversas áreas para mostrar como é que o conceito de desperdício se aplica em todos os lugares. A gente já viu muitos lugares e hoje nós vamos falar especificamente, aí sim, sobre a produção, Jonathan. Bacana, a gente vai falar com nosso amigo Rodrigo Oliveira, parceiraço aqui, que conhece muito dessa parte, conhece muito também de Lean e vai poder contar alguns casos legais que eu sei que ele tem aí nessa Vamos labuta lá? dele também. É ou não é, meu amigo? É isso Vamos aí, lá, ele é vamos lá. analista de engenharia industrial de uma gigante do mercado. Brunão, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E aí, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria te pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória profissional, a sua formação e o que te levou para esse mundo corporativo, especialmente de consultorias. Vamos lá. Então, primeiramente agradecer vocês aí pelo convite, né? Bom demais estar aqui e falar de coisa boa, né? Ter uma prosa boa com vocês aqui, como sempre tivemos, e falar de desperdícios, falar de Lean Manufacturing, falar da indústria brasileira é muito bom, né? É muito bom a gente trazer esse contexto aqui junto com vocês. Então, primeiramente, agradecer vocês aí. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar trocando essa ideia com vocês. Prazer é Então, nosso. venho aí da indústria, né? Sou engenheiro de produção. É a engenharia de produção que me trouxe esse cenário, que me colocou nesse cenário da indústria aí, né? Muito voltado aí para a gestão, para trabalhar com processos. E assim a gente vem evoluindo, né? Também fiz um MBA em gestão de processos para entender um pouco melhor, para me capacitar um pouco melhor, para estar apto aí a fazer esse atendimento, né? A estar com a indústria e trazer esse contexto de melhoria, essa ideia de querer avançar junto com as indústrias. Então, já passei aí por algumas multinacionais aqui da região metropolitana. Iniciei lá atrás na manutenção mecânica, depois vim passando aí pela parte de manufatura, né? Então trabalhava muito na parte de engenharia de manufatura. Estive também na parte de consultoria, trabalhando com a equipe de consultor, dando esse apoio, né, às diversas indústrias aí da região metropolitana e Minas Gerais como um todo. Hoje atuando como analista industrial, vem um pouco mais focado aí nesse contexto, né, de entender o que os processos estão trazendo ali naquele cenário, propondo ideias de melhoria, propondo projetos de melhoria para sempre manter esse avanço, sempre pensando nesse contexto de provocando, né? É o que a ferramenta, o que a metodologia aí nos traz. Então, basicamente, essa é uma introdução, um resumão aí rápido de tudo isso, mas esse é o contexto. Esse é o contexto que estamos inseridos, né, pessoal? Show de bola, Jonathan. Dá pra ver que o currículo do homem é pesado, hein? Que Beleza, maravilha. mano. Experiência não Atrai. falta. Muito bom. Ô, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Como é que foi o seu primeiro contato com essa ideia, né, do Lean, de melhoria contínua? É, quando você teve esse primeiro contato, eu diferente, acho que diferente um pouco de alguns colegas, eu achei um pouco difícil, eu fui um pouco resistente no começo. Como é que foi pra você? Você achou que era uma modinha na indústria? O que você considerou, cara? Como é que foi seu primeiro contato com o Lean, com melhoria contínua? O que você achou? Você já chegou gostando ou não? Como é que foi pra você, assim, esse sentimento no começo? O Jonathan, trazendo num contexto racional, né, e até no nosso dia a dia, a gente já vem aplicando o Lean Manufacturing. Se a gente for analisar a metodologia, cara, a gente aplica todos os dias dentro de casa. Seja
evitando desperdício toda hora, cara. A gente está olhando, a gente está dentro de casa, a mãe da gente já está ensinando, cara. Cada coisa tem seu lugar aqui. A mãe da gente já vem ensinando, então basta você pegar a ideia. Você está pegando a ideia. E quando eu cheguei na indústria, cara, e quando a gente traz a gente começa a assemelhar as coisas, poxa, cara, essa questão de organização, essa questão de desperdícios, eu já praticava em algum lugar. Aí você vai recapitulando, né? Todo aquele contexto ali, você vai entendendo, e quando a gente começa a, de fato, entender na prática a filosofia, cara, poxa, você fala assim, bicho, isso tem que funcionar, isso é o básico, isso tem que acontecer. Eu aplico na minha casa. Isso é legal. Por que dentro do meu trabalho aqui, aí a gente vem evoluindo, né? Então eu comecei lá na manutenção, entendendo esse contexto. Lá na manutenção a gente já começava com uma parte de organização, não necessariamente o Lean, mas a gente já vinha trazendo o 5S para dentro da manutenção, que são ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. Claro. A gente já começa a atuar, a trazer o 5S ali, poxa, uma organização. O que eu consigo trazer aqui de melhoria para o meu dia a dia, da manutenção simples ali, a gente já começa a trazer. Então eu já comecei a entender isso. São conceitos que eu consegui assimilar isso muito fácil, porque eu venho de oficina mecânica, né? A minha juventude eu trabalhei numa oficina mecânica. Então a gente sempre buscava ter essa organização justamente para, poxa, perder menos tempo. A gente precisa executar aquela tarefa ali Ou seja, mais rápido, né? aquela oficina mecânica que você tava não era aquelas lixão, não. Era um negócio mais organizado, mais padrão. Exatamente. A gente buscava isso, né, Ricardinho? Então, eu venho desse cenário. Então, quando eu comecei a fazer engenharia, quando eu comecei a me integrar aí dentro das indústrias, eu entendi o conceito e falei, cara, temos uma oportunidade gigante mediante ao que a gente tem dentro das indústrias. E, como o Jonathan trouxe aí, nem sempre isso está tão claro para nós, né, cara? Nem sempre está tão visível, está ali na nossa cara. A questão dos desperdícios, eu, a partir dessa experiência que eu vim adquirindo, não sei se é uma percepção minha, só minha, mas parece que quanto maior a empresa, mais difícil fica de você ver os desperdícios. Porque são atividades ali que tomam tempo, e é uma empresa gigante com vários processos, a gente precisa estar ali naquele meio ali, e acaba que, poxa, os desperdícios, que é o básico, que a gente chama ali da nossa estabilidade de processo, né, a gente acaba esquecendo e focando muito lá em cima, focando muito em projetos gigantes. Não, preciso fazer um projeto de automação aqui, preciso trazer uma IA aqui, mas a gente está esquecendo da estabilidade do nosso processo, que está muito ligado ao nosso Lean Manufacturing, né, pessoal? Então, isso aí, cara, e a vivência dentro das indústrias, eu vou aí para mais de, 15 anos aí dentro da indústria, já convivendo com isso aí, e diversos cenários, pessoal, diversos cenários. Show. E aí, aproveitando esse cenário então, Brunão, e aí agora é começar a contar os causos, né? Que aqui é o espaço para os causos, assim. Cara, vamos pensar, qual foi assim, ou no início, ou agora no meio da carreira, qual foi assim o desperdício mais absurdo que você viu e que te assustou e que às vezes, né, todos nós aqui já trabalhamos, né, pessoal, juntos, e que às vezes você fala assim, não é possível que esse pessoal não viu isso. Não é possível que essa empresa não enxergou. Assim. Você tem algum caso aí de um desperdício absurdo, mas que ninguém via, né? Cara, são diversos, né, Ricardinho? Então eu vou puxar o primeiro que eu venho trazendo aqui. Cara, organização. Organização não vou tratar do desperdício ainda, mas organização é um ponto. Vamos falar do 5S primeiro, né? Então, quando a gente tem um setor desorganizado, a gente começa a perder muita coisa. Mas aquele setor desorganizado vem de, demanda, necessidade. Eu preciso fazer isso aqui muito rápido, eu preciso buscar esse material aqui muito rápido para eu colocar a máquina e não deixar a máquina parada. Só que por trás desse buscar muito rápido, a gente começa a ter perdas. Cara,
Aí vamos começar a falar de Lean Manufacturing. Perdas por movimentação. Cara, a gente perde... Peguei um processo que eu acompanhei pessoalmente, tá? Com o celularzinho na mão, Isso é legal. cronometrando. O cara movimentou, vamos falar assim, de movimentação. Cara, eu vou te falar que ele, num espaço ali de 20, 25 metros mais ou menos, ele foi umas 6, 7 vezes indo e voltando procurando o material. Eu falei, e aí, cara, cadê o material? E quando ele foi olhar esse material, que ele teve que, aí falando da parte de organização, ele teve que pegar a ponte, tirar aquilo que estava na frente e ir fazendo as movimentações, cara, ele fez essa movimentação e o tempo de espera. E ele falando comigo, não, eu preciso abastecer o equipamento rápido. Quando nós fomos olhar lá na parada do equipamento, cara, 37 minutos que nós paramos para poder fazer um abastecimento de máquina. Uma coisa que era para ser rápido. E por causa de o básico de um 5S, não foi. Eu e tinha a materiais. Não enxerga isso, né, Bruno? Não enxerga, cara. E não é o operador não enxerga, o supervisor não enxerga, vai virando aquela cascata. Por quê? Acaba que a produção ela acaba engolindo a gestão. E coisas simples do nosso dia a dia a gente acaba perdendo. E nesse contexto aí, poxa, aos desperdícios. Estoque, que nós tínhamos um estoque lá que não estava dimensionado, não tinha um estoque dimensionado legal. Movimentação do operador tendo que se movimentar ali várias vezes para achar um material. E o nosso transporte, né? Que esses dois, movimentação e transporte, são outros dois grandes desperdícios que sempre ficam escondidos. Pessoal, movimentação de ponte ponte não é uma movimentação rápida. Não é um transporte rápido. Sempre que a gente vai falar de ponte, é lento, cara. Até por segurança. A gente precisa manter o transporte por ponte lento. Então, a gente vai juntando um monte de coisa e acaba que no final a gente está perdendo um caminhão de oportunidades com coisas simples. Coisas do dia a dia. Aí eu vou voltar lá atrás quando eu falava com vocês que a minha mãe já me dava algumas aulas dessas. Poxa, nossos utensílios domésticos, talheres. Sim. A gente já não separa? Faca, garfo, colher. Eu já tenho essa separação. Se a gente for extrair isso aí, cara, era o que eu precisava lá. Separar os materiais. Poxa, aqui eu vou ter material de código X, código Y, código Z. Não ficaria mais fácil? E eu trouxe essa analogia para o pessoal. Aí aquela velha luz que aparece, né? Poxa, não é verdade isso aí, cara? Vamos parar aqui um tempinho e vamos organizar isso aí? Você tem que ver como é que ficou a organização. Muda, né? Ô Bruno, aí pegando até um gancho, cara, nisso que você tá falando aí, e que você tá trazendo muito forte aqui pra gente, pra galera que tá assistindo, que é o conceito da organização, né? Aquele senso de ordenação do 5S, o senso de utilização, você repetiu isso algumas vezes, assim. Tem algum caso que você se lembre, talvez até esse, em que aquele lixo da desorganização era tão comum, era tão cultural, que o pessoal nem enxergava mais como lixo, já fazia parte, porque assim, a gente às vezes encontra essas situações, né? Sim, sim. E eu vou te falar que esse lixo era um lixo até perigoso. Olha aí. Por quê? Não conforme no meio de peça boa. Cara, o que é aquilo ali? O que é aquele material ali? Ah, deixa eu ver. Não conforme. Tá ali tem quanto tempo, cara? A bicha tem um tempão que isso tá aí. Eu falei, você imagina se um cara que chegou na empresa agora pega um material desse para processar. O que vai acontecer, cara? Então, quando a gente fala disso, e esses lixos, tem os lixos perigosos que podem comprometer seriamente o nosso processo, cara. Sim.
E é Podem lixo comprometer mesmo, né? seriamente. Eu e o Jonathan já pegamos uma vez, não sei se ele vai lembrar, eu nem sei se a gente contou, mas lá no início a gente pegou, nós trabalhamos numa empresa de metal mecânica, velho, corte de chapa, dobra e solda, que é a operação básica simples, assim. E o cara mexia com isso e tinha uma cadeira de dentista lá no meio. Puxa Você vida! lembra, Jonathan? Eu vou te contar. Desse meio tempo aí também, de consultorias aí externas, eu fui atender uma lá é uma recalchutadora de embreagens. Então você pensa, o cara pega uma peça velha, Uhum. recondiciona essa peça, tira a peça boa. Cara, quando eu fui analisar o estoque do camarada, o que ele tinha, o que ele tinha de peça velha, eu falei, cara, será que não tá muito esse negócio, não? E quando a gente foi Legal. tirando aquelas peças velhas ali, fazendo uma separação, cara, foram 3 tambores desses de 200 litros de peça. Embreagem não é uma coisa grande. Poxa, é isso aqui. É uma coisa pequena. Pra você encher 3 tambores de coisas que não prestam. Uhum. E daí a gente já começou a ter uma visualização de, poxa, a gente pode ganhar aqui, cara. Eu Olha posso aí. melhorar. Tem Porque noção, né? qual que era o grande desperdício que ele tinha dentro desse processo? O retrabalho. O que ele Ah, fazia? Dentro desse lixo, desse estoque de peças a serem recondicionadas, ele tinha muita peça ruim, que passava por 3 ou 4 processos, um processo de limpeza, para poder falar assim, não, essa peça não dá certo. Aí o que acontecia? Aquela peça, teoricamente, ela faria um retrabalho ou era jogada fora. Depois de passar por 3, 4 processos, eu já comecei a agregar valor nessa peça. sim. Eu já comecei a agregar valor. Então, uma vez que nós entramos dentro do estoque e começamos a fazer uma limpa, identificar o que é bom, o que é ruim, cara, nós já tivemos um ganho extraordinário. Um ganho extraordinário. Só nessa separação aí, essa Só percepção. nessa separação. Nossa, Exatamente. Nós já cara. tivemos um ganho extraordinário. E assim nós começamos a entender o processo. Cara, e esse processo aqui? Tinha um processo de limpeza, um processo de usinagem, um processo de chateamento e um processo que ele começava a trocar as molas ali do disco de embreagem. Cara, e nós começamos a fazer uma análise desse processo. Algumas atividades, elas estavam acontecendo ali de forma desordenada. Poxa, ele, ele fazia o jateamento antes de tirar as molas. Esse sequenciamento, sabe, que a gente entende como, poxa, eu preciso de um sequenciamento padrão aqui para eu trazer uma fluidez para o meu processo. E, cara, a gente foi identificando alguns pontos assim, e coisa de que, tipo, bastava a gente parar para olhar aquele processo e saber assim, pô, dá para fazer assim, sabe? Então, quando a gente fala de melhoria contínua, quando a gente traz o Lean como conceito, cara, muito está em enxergar. É o que a gente sempre fala, né? É Poxa, isso. a gente precisa começar a enxergar, a gente precisa aprender a enxergar com outro olhar, com um olhar Ah, mais crítico, com um olhar mais crítico que, poxa, dá para fazer diferente, sabe? E o que a gente encontra demais, aí é em tudo quanto é empresa, é a questão dos paradigmas, né? Poxa, sempre fiz Ó, assim, cara. isso aí é uma luta. Sempre fiz assim. E quanto mais velho a pessoa é de casa, mais ele cria isso, mais ele traz isso aí para dentro, sabe? Fica nas entranhas dele. aham. Exatamente, cara. E isso aí, se tratando de melhoria contínua, também é um ponto que, poxa, a gente precisa chegar quebrando isso aí, cara. Quebrando paradigmas, porque paradigma é uma coisa também, é um grande vilão que está ali sempre batendo de frente com a gente, sabe? É um Sempre batendo de. dificultador, né? Exatamente, cara. Exatamente. E a gente. E acaba que a gente não pode se deixar vencer por esse cansaço. Porque os caras tentam convencer a gente de tudo quanto é forma. É verdade. De tudo quanto Entra é muito forma, os do caras que a tentam. gente vive, né, o Bruno, em relação à mentalidade, né, cara?
Como é que é isso, né? Essa Sim, mudança de mentalidade. E como é que você percebeu também, quando você estava trabalhando com isso, que o Lean é isso, né? Mudança de mentalidade, aprender a exatamente. enxergar. E isso é complicado, porque quando a gente vai nas empresas, né, a gente tem muito caso, né, Ricardo, de situações É, que a gente tem muita resistência. O pessoal às vezes não tem dificuldade em perceber e a gente Sim, tem que trabalhar muito isso, né? Ajudar as pessoas a enxergar. Porque é uma mentalidade, é uma filosofia diferente das pessoas. e gera um incômodo, né? Gera um exato, incômodo, exato. tira, né, a pessoa da zona de conforto, do dia a dia. Ele sempre fala que não dá tempo, né, Bruno? Eu sempre falo. Que não dá, que é difícil, que é complicado, É mas isso é aí. uma mentalidade, essa é a mudança. Ô Bruno, já teve alguma situação assim que você também estava trabalhando, que você achou que era simples de resolver e você esbarrou nessa resistência das pessoas também? E como é que você lidou com isso, né, para poder transformar, mudar isso, né? Porque a gente esbarra muito nisso também, né, para Sim, conseguir Pô, convencer, mudar essa parte de desperdício sim. do pessoal. Poxa, quando a gente chega em processos novos, eu sempre gosto de utilizar disso. uhum, Eu, eu aproveito que eu tô novo no setor, eu aproveito que eu tô chegando naquela área agora, para fazer perguntas assim. Sabe aquelas perguntas que estão na cara, que uhum. todo mundo sabe qual vai ser a resposta? E você faz aquelas perguntas ali para poder incomodar. É o que o Ricardinho falou. Eu gosto sempre de trabalhar dessa forma, sabe? Eu pergunto o óbvio. Ah, Eu pergunto o boa. óbvio e às vezes eu fico incomodando naquele óbvio. Cara, essa organização seria bom? O cara falou, seria. Vamos fazer, velho? Ah, não, mas porque o processo aqui a dinâmica do processo é muito rápida. Eu não vou ter tempo de fazer isso aqui. Eu falei, amigão, eu não quero fazer isso aqui todos os dias. Eu quero fazer uma vez e manter. Se você conseguir manter isso para mim, já é bom. Ó, Vamos tentar? Vamos pensar em meios de manter isso? Eu acho que essa que é a questão. Muitos dos trabalhos que são feitos, eles acontecem ali naquele momento e acabam sendo perdidos por não manter. Então, esse formato de trazer esse contexto, eu acho que a gente começa a ganhar mais as pessoas. E quando você traz uma ideia de melhorar aquilo e trazer uhum, padrões para aquilo, eu acho que fica legal. Que fica legal e as pessoas acabam vendo, as uhum. pessoas acabam vendo aquilo ali e compram sua ideia, sabe? Eu acho que tá aí um pouco do segredo, sabe? De Boa. como a gente, nós que estamos na indústria, cara, a gente tem que ser vendedor, né? É verdade. É A gente tem que ser verdade. vendedor. Cara, se a gente consegue vender bem aquela ideia, e é claro, eu preciso trazer informações, eu preciso trazer aquilo que está acontecendo, linkar com propostas, propostas Uhum. que são factíveis, e a gente começa a fazer aquela engrenagem girar. Eu acho que está aí um pouco do segredo também. A gente precisa ter esse espírito de vendedor. Não é simplesmente chegar lá e pronto fazer. Cara, tudo Uhum. aquilo que a gente chega e faz ali rápido, facilmente vai se perder. E ainda mais quando a gente não tem pessoas que compram aquela ideia. O operador, o supervisor. Se eles não comprarem, cara, você pode fazer a revirar, fazer reinventar a roda que não vai E dar que não certo. vai dar certo, né, Brunão? Não vai dar Então, certo. eu acho que a gente viu aqui, né, pessoal, a dica que eu anotei aqui do Bruno, que eu achei sensacional. O óbvio tem que ser dito, né, Brunão? Exatamente, O cara. óbvio tem que ser Exatamente. dito. Além desse talento do fator de convencimento das pessoas. Sensacional. Ô, Bruno, queria te fazer uma pergunta aqui, cara, sobre perrengue lean. Perrengue. Perrengão, assim. E eu vou até te dar um exemplo aqui para te ajudar a trazer isso se você tiver vivenciado, né? O que que a gente chama de perrengue lean? Tipo assim, um projeto, cara, que deu muito errado, um vacilo que, que você deu, um olhar diferente, ou um tropeço que deu errado, mas que te ensinou muito. Vou te dar um exemplão, mais uma vez, eu e esse camarada aqui, Jonathan. Até na mesma empresa lá da cadeira de dentista, sabe? Olha o vacilo que a gente deu, cara. A gente foi encerrar um projeto que a gente já estava corrigindo, fazendo um retrabalho, e nós fizemos um encerramento
e mostramos ali para todo mundo, não, tá tudo certo, não, é isso mesmo, ótimo, e nós não pegamos a assinatura do relatório, Eita. concordância. Não, então a gente volta na semana que vem. E cara, quando a gente voltou na semana que vem, ninguém quis assinar. E nós não fomos pagos pelo projeto. Só pra você ter uma ideia de um perrengaço Lean. Então, assim, só para contextualizar aí, se você já vivenciou alguma coisa, hein, Jonathan? Lembra dessa, não lembra? Demais, essa aí foi clássica, essa aí deu uma dor de cabeça, teve que explicar muita coisa, né, Ricardo, para poder Nossa! passar. Várias reuniões. Nossa. Eu tive um perrengue também legal para ajudar o Bruno também a lembrar, aproveitar que a gente está falando de perrengue. Teve uma situação interessante uma vez, cara, no começo dessa vida de consultor, eu cometi o vacilo de quando eu cheguei perto do operador, eu virei para ele e falei assim, como a gente é uma pessoa estranha, o pessoal já fala assim, o cara veio cá para melhorar alguma coisa. Eu virei para o operador e falei assim, cara, você não faz mais rápido, não? E o que ele interpretou? Que filho da mãe que é isso? Tô falando que eu tô Veio me sentar pegando com na um cara de chicote, pau. né? Vocês já entenderam, né? Então, pensa como é que eu tive que fazer para rever. E detalhe, tava no começo do atendimento, tava tipo assim, Nossa. segunda, terceira visita na empresa. Justamente na hora do fator de convencimento que o Bruno acabou de falar pra gente. Então, imagina como é que foi para me tentar convencer, reverter isso, né? Entre os operadores, entre a fábrica. Cara, nossa, você não tem ideia. Foi muita Coca-Cola, tá? Paga. Nossa. Pois é, é isso aí. E aí, Brunão, perrengue Lean, que te ensinou muito. Cara, perrengue link me ensinou muito e eu acho que isso aqui também vai como dica. Cara, a famosa digitalização de processos. A famosa digitalização de processos. Eu acho que todo mundo está buscando isso aí. Está buscando isso aí. Só que não é simplesmente ir lá e digitalizar, pessoal. E eu achei que era. Falei, não, é só digitalizar que o problema está resolvido, cara. Entendi. Seu problema está resolvido. Aí veio aquele clichê, né? Digitalizei o caos. Não estava entendendo nada do que estava acontecendo, meu amigo. O caos estava ali na frente do meu computador. Eu transformei aquele cenário que era um caos lá na fábrica, eu trouxe para frente dos gestores da fábrica. E a hora que me perguntaram, eu falei, velho, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. A digitalização é lindo, cara, quando a gente traz e quando ela tá funcionando bacana. Mas, mais uma vez, quando as nossas bases do nosso processo não estão estabilizadas, cara, a gente bate de frente demais. A gente bate de frente demais, demais, demais. E acaba que ali você pode queimar um trabalho maravilhoso. Um puta de um trabalho, que é a digitalização, você pode queimar assim, ó, facilmente, no estalar de dedos. Por causa que, poxa, a minha base não estava legal. Quando eu fui analisar, aí a digitalização, vamos falar de OE. Meu OE dando mais de 100%. O cara falou, o que é isso aqui, meu amigo? Aí eu falei, pus a mão, jovem, né? Cocei a barba e falei, cara, terei que analisar. Eu vou precisar de um tempo. Aí que eu tive que descer para a base, cara. Eu tive que descer para o processo e falar assim, cara, tem um passo antes disso aqui. Eu preciso encaixar aqui primeiro, eu preciso entender como funciona a brasa aqui primeiro, para depois começar a mostrar esses dados. Porque senão eu vou tomar porrada toda hora. Isso foi um dos perrengues que eu passei, que esse eu guardo como aprendizado, tá? Claro. E eu acho que esse vale a pena a gente anotar, porque, cara, faz muito sentido. E quando a gente entra nesse cenário, sem estar munido de informação, sem ter uma base de dados legal, cara, é perrengue. Que até você resolver, meu amigo, já foi muita coisa. Boa. Ô, Bruno, deixa eu aproveitar, a gente já falou de um problemão. Cara, pensando na criatividade para solucionar problemas, sabe? Ser criativo. E aí o Ricardo deu um exemplo dele, né? E eu acabei contando o meu também. Teve uma situação também, foi até de digitalização, cara. Foi um processo muito interessante. Ele era manual. E eu consegui ser criativo para resolver um problema de digitalização. Foi numa empresa também que fazia
mexia com vidros. E aí, cara, eu consegui instalar um sensor num pedal. Entendi o processo, vi que o pedal era a melhor solução. E a partir de um pedal, cara, toda vez que o cara passava lá e apertava o pedal para sair, para colar o vidro e a borracha no vidro, eu consegui monitorar o processo, eu consegui ver o quanto que aquela célula estava fazendo e o quanto que ela estava parando. Então foi uma criatividade que eu consegui utilizar para resolver um problema. E o Lean é muito isso, né? Ser criativo para resolver. Sim, Teve sim. uma situação que você conseguiu resolver, né? Que você teve algum caso legal, com criatividade. Você passou um perrengue, mas teve alguma que você conseguiu resolver com criatividade também, que foi boa para poder resolver, para te ajudar aí nessa conversa, né? Cara, talvez eu fui mais observador do que criativo nesse exemplo que eu vou trazer para vocês. Mas foi um exemplo muito simples, numa indústria moveleira que faz laminação. Eles fazem a laminação. E como que acontece essa laminação? Eles montam como se fosse um forro de lâmina para depois fazer a colagem no madeirite, na madeira, ou Ou na chapa de MDF, por na exemplo. estrutura. Exato, na chapa de MDF, na estrutura metálica. E qual que era o ponto, cara? Como que eles faziam essa manta de lâminas? Eles colavam com durex. Durex branco. Tá. Beleza, para manter estável. Quando eles e existe o durex e existe um outro tipo de fita, eles chamam de fita gomada, que essa fita gomada ela é um pouco mais fina, mas ela não tem a eficiência que o durex tem como cola. Eles usavam durex. E o que eles faziam? Colavam isso no MDF. Prensa quente, Tá. beleza? Prensa quente. Depois que tira, qual que era o problema que eles tinham? O durex, quando entra em contato com calor, ele tem muita cola. A cola ficava na madeira, meus amigos. Eita. A cola ficava na madeira. Como é que eles tiravam aquilo? Formão, lixa. Nossa, pai. Entendi. Aquilo ali, cara, eu gerava uma série de problemas e retrabalhos. Retrabalhos que ia até o último setor de pintura, porque eles tinham que ir corrigindo. Então a gente vinha tirando aquilo ali, tinha que corrigir. Eu olhando o processo e vendo, observando o que eles tinham, cara, por que você não usa essa fita gomada? Ah, não, ela não tem eficiência boa. Mas por quê? Ah, cara, tem mais de mês que eu não uso isso aí, eu não gosto de usar ela, não. Falei, vamos usar ela? Vamos usar ela e pergunta, eu posso, ao invés de colocar, porque com o durex eu não posso colar a face do durex no MDF. Dá bolhas, dá um monte de problemas. Tá. Por causa da cola e da umidade ali da cola. Essa outra cola já é especial para isso. Essa outra fita. Posso fazer um teste? A gente pode pegar essa fita, colar, só que eu não quero colar ela com a face para cima, para poder lixar depois. Eu quero colar isso aí com a face virada para baixo. Vamos fazer esse teste? Meu amigo, deu muito certo. Deu muito certo. Deu muito certo. E de um cenário... já estava lá. Exato. De um cenário onde a gente tinha uma série de retrabalhos, um trabalho muito chato, muito chato. Nós reduzimos uma tarefa, que era o de retirar aquele durex com cola, porque agora estava virado para a face de baixo, com esse outro tipo de material. Melhorei demais as questões de acabamento com lixa, porque eu não preciso ficar lixando ali muito. Pronto. Então os processos subsequentes a essas etapas, eles ficaram assim, os caras agradeceram, cara. Foi muito bom. Top, velho. Da onde que você tirou esse coelho da cartola? Eu falei, meu amigo, tava aqui, o coelho tava aqui na frente, sujo o tempo inteiro. Então, talvez não foi tanta criatividade, foi um pouco observar e questionar, sabe? Então, isso é interessante. Isso foi muito legal nesse setor. Foi muito bom. Muito bom, hein? Gostei.
Muito legal. Só investiu, cara. Exato. Ninguém pensa. É uma coisa simples, né? O Lean é Mas muito isso, assim, cara. acaba caindo sim, mesmo na observação, acho que acaba caindo sim no caminho da criatividade, velho. Porque não, você tava Chegou ali, desse não, jeito. velho, vamos lá, vamos ver, é um negócio que já tava lá. E assim, até Exato. pro pessoal que assiste, que escuta a gente entender, né, que, olha, uma atitude simples dessa já estava lá, já existia, não trouxe custo adicional nenhum para a empresa e reduziu, eu acredito, inclusive o lead time, né, Bruno? Porque Com você certeza. acabou com processos ali de Com certeza. retrabalho, de acabamento que existia. Isso é sensacional, cara. Exatamente. Isso é Eu sensacional. tenho um ditado que eu falo com o pessoal da a equipe que trabalha comigo, as pessoas que trabalham comigo, eu falo: vamos juntar nós da equipe aqui? Primeiro ponto. A última pessoa que pode falar que não vai dar certo somos nós. Para nós, tudo tem que dar certo, cara. Tudo tem que dar certo. A gente só vai desistir quando a gente testar. Não deu certo, cara, Não mas deu. pelo menos nós tentamos. A gente perde muito nisso aí. E até mesmo por causa do dia a dia, né, cara? Porque o Sim. dia a dia, a rotina, acaba não nos permitindo esses testes. Mas, poxa, pode ser que de um teste simples, banal, você resolve seu problema, cara. Você resolve seu problema. Gostei Isso é um demais, espetáculo. muito bom. Achei Isso é, sensacional. Muito bom. isso é um espetáculo. E pegando até um gancho, Brunão, nisso que você trouxe aí pra gente, né? De não desistir, de fazer o teste mesmo, de ter até um nível de insistência. E aí, assim, já até caminhando pro final, nós já estamos chegando a 40 minutos de conversa, Pô, falei que passou passa muito rápido, hein? rápido. Assim, cara, qual conselho que você daria para um gestor que está incomodado e que quer melhorar, mas assim, um gestor que quer começar a enxergar desperdício, que foi inclusive uma fala sua agora atrás, que a gente precisa enxergar o desperdício. Então, assim, qual que é o conselho que você daria para um gestor que tem o desperdício, já sente o desperdício, tá todo atrapalhado, mas que precisa enxergar o desperdício e tem aquela velha desculpa que não tem tempo? Cara, eu escutei essa frase um tempo atrás. Poxa, a gente precisa tentar calçar a bota do outro. Hum, A gente precisa calçar a bota do outro para falar assim, cara, é um problema. É um problema, porque no nosso conforto ali, no nosso dia a dia, a gente acaba se limitando muito. E quando a gente não tem essa interação, essa questão de, poxa, vamos entender o que está acontecendo? Vamos calçar a bota do cara que está lá embaixo e vamos ver o que está pegando? Cara, isso é muito importante. E a gente acaba se perdendo nisso aí. A gente acaba se perdendo. Então, se tem um conselho que eu posso trazer aqui, sempre isso é o meu perfil, tá? Esse é um conselho que eu dou do meu perfil. Cara, vamos lá entender o que está acontecendo. Vamos lá, se for preciso, a gente vai fazer junto. Para quê? Para aquilo ali trazer uma ótica, para a gente ter uma ótica diferente daquele processo. E para isso a gente é em tudo dentro do chão de fábrica. A gente precisa conhecer um pouco melhor do processo, até mesmo para a gente entender o que é ou não desperdício. Quando a gente conhece um pouco, quando a gente começa a interagir ali com aquele processo, a gente começa a entender, opa, isso aqui é uma perda. Isso aqui é uma perda, porque quando a gente está lá, a gente ocupa um cargo maior, a gente está ali na gestão, fica um pouco mais complicado da gente entender isso, porque a gente, às vezes, o gestor ali, o diretor, ele quer reinventar a roda. aham. Mas talvez não tenha necessidade de reinventar a roda, cara. Tá fácil ali. Tá fácil ali. É só a gente, poxa, entender um pouquinho do contexto daquele processo e ser pontual ali. Às vezes coisas simples, cara. Coisas simples, a gente consegue matar muita coisa. Aí depois a gente vai atacando os elefantes, mas tem muita formiguinha passando por aqui, cara. E todo dia essas formiguinhas estão consumindo energia nossa ali, todos os dias. E são muitas formiguinhas, são muitas. Aí eu fico mirando só naquele elefante branco que tá ali, sabe? É, Esqueço das formiguinhas. Isso é um dos maiores pecados, tá? A gente querer focar em coisa grande, esquecer das coisas esquecer pequenininhas. das pequenas. Sensacional, Bruno. Conversa incrível, cara. Incrível.
Obrigado mesmo por compartilhar a sua experiência com a gente aqui, com o pessoal que está nos acompanhando. Abrir os nossos olhos para a nova perspectiva, inclusive de gestão, né, Jonathan? O que você achou dessa conversa aí com o Bruno, cara? Sensacional. Uma pessoa que tem vivência, né, de indústria, tem vivência de consultoria, de Lean, cara, é muito bom, porque traz uma visão interessante, né, uma visão legal. Eu gostei muito desse conceito que o Bruno deu para fechar. É muito Gemba Walk, né, cara? É chão de fábrica, tá ali. Quando você bota a mão na massa, você sente, né, esse sapato do outro, cara, realmente te faz, te incomoda, consegue gerar esse incômodo para você falar assim, cara, vou transformar. E acho que é isso que o Bruno trouxe, provocou aqui pra gente, sabe? Esse incômodo, essa percepção diferenciada. Foi muito legal, de verdade, Bruno. Gostei demais da conversa e foi muito top. Obrigado pela sua ajuda aí, pela disponibilidade, né, Ricardo? É isso aí, cara. Brunão, muito obrigado. Vou deixar aqui o espaço para você se despedir do pessoal, deixar suas redes sociais aí para a galera te seguir. Vamos lá. Show de bola, pessoal. Então agradeço muito mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Vai ser sempre uma honra poder somar com vocês, porque eu acho que isso aqui a gente está somando, cara. Bom. Isso aqui a gente está reunindo esforços, reunindo cabeças brilhantes aqui. Poxa, Jonathan, Ricardinho, são pessoas aí que têm um know-how fora do comum. Então, acho que reunir essas pessoas, isso é muito bom. E bater o papo da forma que nós batemos aqui, de uma forma leve, tranquila, e falar de problema, né, cara? É bom demais. Mas é isso, pessoal. Nossa missão. Agradeço demais. E rede estamos social, aqui, Brunão. Cara, tô Bruno.Rodrigo no LinkedIn e também no Instagram, se quiserem seguir. No Instagram. Exatamente. Segue aí, pessoal, Brunão. É isso aí, para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela companhia. Continuem ligados na nossa série sobre desperdício. Na próxima semana nós vamos ter um outro convidado de uma outra área para a gente continuar nessa conversa. E eu não tenho dúvida, Jonathan, que o Bruno é aquele convidado que nós vamos ter que chamar de volta para continuar com os nossos causos. Contem comigo. É isso aí, pessoal. Aquele abraço, obrigado. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente aí. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.